Muito bom dia para você que está aí acompanhando a transmissão da TV Nova Nordeste. Coisa boa ter vocês aqui em mais um sábado. Agora, realmente, começando aí o mês de outubro, né? Tem segundo turno aí pela frente, muitas emoções, né, para todos nós brasileiros. Mas agora sim a gente está respirando melhor depois dessas eleições. Olha só, eu estou com um convidado muito querido aqui, que é o dentista Dr. Fábio Sarmento. Coisa boa ter você aqui. Bom dia. Bom dia, Dani. Muito prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. Dei uma paradinha na agenda para vir tirar dúvidas, viu, de você que está aí em casa, sobre clareamento dentário e os tipos de clareamento dentário. Hoje em dia, todo mundo quer ter os dentes branquinhos, né, doutor? A procura é muito grande. Todo mundo quer ter o sorriso bonito hoje em dia, né? Verdade. Eu acredito que essa área de odontologia estética, ela vem crescendo cada vez mais. Sim, é muito comum, os pacientes procuram muito hoje, tanto os clareamentos quanto os laminados cerâmicos, tudo para dar uma melhor, até a harmonização facial mesmo, todo mundo está querendo ficar mais bonito aí. E as pessoas têm muitas dúvidas, porque na internet tem muitas informações, então acabam surgindo dúvidas ali. Sobre os tipos de clareamento. Quais são os tipos de clareamento que existem hoje? Eu sei que tem o laser, que está fazendo bastante sucesso. Certo. Então, existem basicamente dois tipos de clareamento. O clareamento a laser e o clareamento supervisionado, que também é conhecido como clareamento caseiro, certo? E existe também a técnica que associa os dois tipos de clareamento, que é o clareamento a laser com o clareamento caseiro. Você começa fazendo a laser e depois continua usando ele em casa. É muito bacana você falar sobre isso, porque quem está em casa, às vezes, não sabe se realmente é saudável, né, combinar dois tipos de clareamento. Não, é completamente comum. A gente, inclusive, uma das coisas que a gente mais faz hoje no consultório é associar essas duas técnicas, porque é que tem o melhor resultado. Agora, vamos lá. Eu quero fazer um clareamento dentário. Eu já chego no seu consultório, pago e vou fazendo ou não? O que acontece? Tem uma avaliação? Não. Veja só, o paciente, porque para estar apto a fazer o clareamento dentário, ele tem que estar completamente saudável das outras questões, principalmente da parte da gengiva, entendeu? Tem que estar com a limpeza em dia, tem que estar com todas as restaurações já feitas, não pode ter cárie, tem que estar saudável para depois poder ser submetido ao clareamento. Pronto, é isso que é bom também esclarecer para quem está em casa assistindo Vivendo Bem, porque às vezes a pessoa não está com a boca tão saudável e já quer fazer algum procedimento estético. Então, para você fazer qualquer tipo de procedimento estético, precisa estar com os dentes saudáveis, não estar com cárie, não estar com nenhum problema. Sim, Dani, é fundamental você estar completamente ok de todos os outros problemas. Não pode ter cárie, não pode ter tártaro, tem que estar com uma boa higiene, com boa orientação para poder submeter o clareamento em seguida. Agora, vamos falar do que as pessoas reclamam bastante, que é a questão de sensibilidade. Muita gente sofre de sensibilidade e, ao fazer o clareamento, reclama muito também de sensibilidade. Como é que funciona, doutor? As pessoas que têm dentes sensíveis, por exemplo, elas podem ficar com mais sensibilidade ainda? Então, como a gente estava falando antes, é muito importante o paciente estar saudável para poder submeter ao tratamento estético. Então, a gente primeiro tem que identificar qual é a origem dessa sensibilidade, certo? Para então tratar ela e em seguida fazer o clareamento. O clareamento, ele causa sensibilidade? Sim. Ele causa uma sensibilidade temporária, só durante você estar fazendo o clareamento. Você não vai passar o resto da vida com sensibilidade, porque você fez o clareamento uma vez. A sensibilidade pode ser causada por muitas outras coisas, por exemplo, a escovação, quando você escova o dente com muita força, quando você usa uma escova que tem a cerda dura, tudo isso pode causar uma retração da gengiva, uma exposição do cemento e, consequentemente, uma sensibilidade. Não o clareamento. O clareamento ele vai causar uma sensibilidade temporária, só durante o tratamento, e não é nada insuportável. A sensibilidade que o clareamento causa é uma sensibilidade como se você estivesse tomando uma coisa muito gelada ou um alimento muito quente, entendeu? É uma coisa temporária que quando você parar o tratamento, 15 dias depois, já passou. Mas existe aquela pessoa que não se dá com o clareamento? Já aconteceu no seu consultório? Olhe, falar de dor é uma coisa muito pessoal, né? O limiar de dor é muito variável cada paciente. Então, tem paciente que tem um limiar de dor muito
baixo, que aí você, com qualquer estímulo, ele sente dor. Mas isso é uma coisa que a gente tem que analisar caso a caso, cada paciente individualmente. Porque aquela dor pode estar associada a algum outro problema, ou até um problema, até uma questão psicológica. Tem gente que está mais sensível em certos momentos. Mas, normalmente, a sensibilidade que o clareamento causa é uma coisa muito comum. E leve, é só no início e depois só passa. no início, depois passa, exatamente. Pronto. Agora, fiz o clareamento a laser, fiz o caseiro. Dura quanto período, mais ou menos, esse tratamento? Ou varia de pessoa para pessoa também? Varia de pessoa para pessoa, porque, veja só, tudo que a gente come, Dani, tem pigmentos, entendeu? Esses pigmentos, eles vão se prender ao seu dente durante toda a sua vida. Durante o clareamento, a gente vai remover esses pigmentos que foram sendo absorvidos desde a sua infância, desde que nasceram os dentes definitivos. Então, durante o clareamento, a gente vai remover todos esses pigmentos. Quando você voltar à sua alimentação normal, você vai voltar a depositar esses pigmentos novamente no dente. Então, com o tempo, o amarelamento ele vai voltar. Vai ser mais leve, mas eu no meu consultório, eu sempre aconselho o paciente fazer a manutenção do clareamento, que pode variar dependendo dos hábitos da pessoa. Vamos dizer, uma pessoa fumante, uma pessoa que toma muito café, que come muitos alimentos com corante, ela vai precisar submeter a manutenção do clareamento durante menos tempo. 1 ano, 1 ano e meio. Em média, um paciente faz a manutenção do clareamento em cerca de 2 e 2 anos, para estar com o dente sempre branquinho, assim feito seu. Olha aí, mais ou menos, viu, doutor? Depois você vai conversar aí para marcar algumas coisas. Olha só, aí no caso, a partir de que idade, né? Às vezes tem aquele adolescente que já quer fazer um clareamento, ele pode? Veja, para a gente fazer o clareamento, o paciente ele tem que estar com todos os dentes permanentes, certo? Isso geralmente acontece depois dos 13 e 14 anos. Então, antes disso, a gente não aconselha fazer o clareamento, a não ser que o paciente já tenha todos os dentes permanentes já no lugar certinho, tá certo? O clareamento, doutor Fábio, ele fica mais branco, com o dente mais branco, ou ele volta a cor original do dente? Não. Eu sempre tive essa dúvida. Não, clareamento, quando você faz o clareamento, você está removendo, a gente quando faz um clareamento, como a gente estava conversando, clareamento combinado, a gente consegue remover muito pigmento. Então a pessoa vai ficar com o dente mais branco. Ele vai voltar a amarelar, depois de muito tempo, quando voltar a alimentação, com a deposição natural dos pigmentos com a alimentação. E o processo natural do envelhecimento. Mas ele nunca vai voltar a ser o que era antes, entendeu? Uma pessoa gestante, uma mulher grávida, uma buchudinha, pode fazer? Olha, não é aconselhável fazer. Assim, não existem estudos que comprovem que faz mal, mas também não existem estudos que comprovem que faz bem. Então, na dúvida, a gente prefere não fazer. Até porque a mulher, nessa fase, ela tem outros objetivos, né? Verdade. Agora, tem um mais procurado? Se for para escolher entre o laser, entre o caseiro, tem um que você indica mais? Não, cada caso deve ser analisado individualmente, certo? Às vezes tem pacientes que se dão melhor com clareamento, por exemplo, pacientes que têm mais sensibilidade, se dão melhor com clareamento caseiro, porque ele tem uma concentração menor. Porque como é que ele funciona? Você vai usar ele todos os dias, pode ser à noite, pode ser durante o dia. Ele é uma plaquinha, o clareamento caseiro é uma plaquinha transparente que você usa, e quando você está acostumado, você consegue fazer absolutamente tudo com ele. Então você pode usar até durante o dia, no trabalho, em casa, com seus afazeres domésticos ou até dormindo. O clareamento a laser a gente faz no consultório. São em média de 2 a 3 aplicações por sessão e o paciente já sai com o dente mais branco, certo? E a associação dos dois, a gente primeiro faz o a laser e depois continua usando em casa. A indicação vai depender de cada paciente, da necessidade de cada paciente. Por exemplo, é um paciente que não tem sensibilidade, que quer um resultado maior, aí ele vai usar o a laser. Ou então combinado. Se ele tem uma sensibilidade, ele vai usar o caseiro, exatamente. Agora, vamos finalizar explicando o que é que a pessoa não deve evitar depois do clareamento. Veja porque só. tem gente que mete aí Não, chuta o pau da veja barraca, só. vai acabar. Eu sempre falo nos pacientes, você pode viver sua vida normal, certo? Se você
gosta muito de café, gosta muito de refrigerante tipo cola, se você açaí ou você é um paciente fumante, você tem que ter a consciência que você vai fazer a manutenção do clareamento mais cedo. Mas eu não acredito em tratamentos que são limitadores, ou seja, que você vai precisar deixar de fazer algo que você gosta, que você faz, por causa daquilo. Olha aí, então você que está em casa, que é apaixonado por açaí, assim como eu, e café, pode continuar consumindo, né, doutor? É só fazer a manutenção com regularidade. Coisa boa ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, o prazer foi todo meu. Viu, a gente está encerrando o primeiro bloco, porque no segundo bloco eu já vou pedir para eles irem vindo para cá, o Tuan, Camila, que a gente vai conhecer o projeto Semear Amor, que é um projeto lindo. Vou ficar em pé aqui, Davinho, vou ficar em pé, para dar um abraço aqui nos meus amigos que vieram. Pode vir, viu, Camila? E a gente vai encerrando, então. Vocês ficam aí, porque vocês vão conhecer um projeto maravilhoso e brilhante, tá? Não sai daí.